falar para vocês o seguinte, que a janela de transferências internacional abriu no dia 18 de julho. No entanto, antes mesmo da data, o Flamengo já estava se movimentando no mercado em busca de reforços. E o Marcos Braz falou exclusivo com a nossa repórter Isabelle Costa sobre esse momento, né, sobre o que foi feito, né, que a diretoria rubro-negra conseguiu acertar a compra dos jogadores antes mesmo da janela abrir. Quando abriu foi só colocar, foi só regularizar, já jogaram logo de cara e tudo mais. E aí o seguinte, ele falou o seguinte com a Isabelle Costa. A diretoria também conseguiu fazer caixa com a venda de jogadores como Ilharão e Gustavo Henrique, que foram transferidos para o Fenerbahçe. E aí ele falou o seguinte: estamos muito felizes com a janela, tanto dos jogadores que estão saindo quanto dos jogadores que estão chegando, né? Ele ainda fala o seguinte: já são mais de 30 milhões de reais com as vendas de Gustavo Henrique e Ilharão. O Arão poderia sair de graça no final do ano. O Gustavo veio de graça quando foi contratado e conseguimos lucrar. E ainda existem outras possibilidades que estamos tentando. Ou seja, o Braz aí comemorando as vendas de jogadores que poderiam sair de graça e do Gustavo, no caso, que chegou de graça, e o Flamengo lucrou com isso. Então o Flamengo teve 30 milhões aí de lucro para gastar numa janela, óbvio que está gastando em euros, tudo bem, mas que o Flamengo consegue ter uma facilidade maior para contratar graças a essa movimentação. E lembrando a vocês que o prazo para inscrições na Copa do Brasil, no mata-mata, se encerrou às 19 horas desta terça-feira. Ou seja, o Flamengo não pode mais inscrever ninguém. Conseguiu inscrever o Vidal, conseguiu inscrever o Everton Cebolinha, né? Mas o horário limite aconteceu, já chegou. O Flamengo, então, não terá mais reforços caso avance para as fases de semifinal e final da Copa do Brasil. Somente ainda a Libertadores, né, que tem como trocar para as quartas, mais um, pode colocar o Guilherme Varela, é ele que deve entrar. E para a semifinal tem mais 3 nomes, aí pode entrar o Wallace, o Brian Rodrigues se vier, o Oscar, né? São todas grandes possibilidades, tá? E aí, Brasileirão também você consegue colocar esses jogadores. Então, o Guilherme Varela, que chega hoje ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, não jogará a Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente vai com Rodinei e Mateuzinho mesmo, tá? Passar para vocês aqui também com relação ao presidente Rodolfo Landim, né, que ele conversou com a ESPN e ele falou sobre como que está o estágio aí da questão do estádio do Flamengo, né? Ele fala que o Flamengo já demonstrou que tem interesse na área do gasômetro para fazer um estádio, mas o processo ainda está em uma fase bem preliminar, é uma fase de interesse do clube sim, tá? Olha, ele fala o seguinte: as notícias são reais. O Flamengo já andou conversando com a Prefeitura, Governo Federal, com a Caixa Econômica Federal. O Flamengo já demonstrou que tem interesse na área do gasômetro para fazer um estádio, mas o processo ainda está em uma fase bem preliminar, como a gente falou ainda agora. É uma fase de interesse do clube sim. Ele fala ainda sobre a questão do consórcio Maracanã, aquele problema com o Vasco. Isso não é comigo, é com o consórcio Maracanã. Eles nos ouvem a respeito desse assunto. Nós já conversamos ontem, né? No caso, ele deu essa entrevista ontem, então ele está falando de segunda-feira, sobre eu e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, junto com o consórcio do Maracanã. Nós temos uma posição técnica muito clara. Nós recebemos relatórios técnicos que comprovam que quando você tem 2 jogos seguidos, um dia após o outro, isso estraga profundamente o gramado. Foi por causa disso, de ter tido 2 jogos seguidos, que recomendaram que tirássemos nossos jogos do Maracanã. E naquela época nós não conseguimos tirar os jogos imediatamente, já tínhamos vendido ingressos. Mas assim que nós pudermos, paramos com os jogos do Maracanã por 10 dias para recuperar o gramado. Nós temos um princípio técnico, inclusive por orientação dos agrônomos que cuidam do Maracanã, que é altamente danoso para o gramado ter 2 jogos seguidos. E o Vasco não quer entender isso. O Vasco não quer entender isso, é ridículo. Ridículo, ridículo. Fica de picuinha. Ah, vou entrar na justiça porque foi negado. Pô, não, rapaz, não dá pra jogar, não tem condição gramado. Isso é vergonhoso, querem forçar uma situação pra prejudicar Flamengo e Fluminense. E essa foi a razão pela qual eles, o consórcio Maracanã, disseram ontem pra nós que iriam, na resposta ao Vasco, negar esse pleito. Porém, abrindo a possibilidade para o Vasco jogar outros jogos, se não me engano. O Vasco tem jogo 31 de agosto contra o Guarani,
e nós não teríamos jogos no meio de semana no Maracanã, e nós já abrimos para o Vasco. Eventualmente, vamos ter que avaliar a evolução de Flamengo e Fluminense, Copa do Brasil e Brasileiro. Só assim para ver se tem como abrir ou não. Flamengo e o Fluminense são concessionários. Eles que pagam, mantêm o gramado e vão ficar tendo que abrir pro Vasco, obrigado a abrir pro Vasco? Pelo amor de Deus. Se o Flamengo e o Fluminense deixarem de jogar no Maracanã, certamente aquele meio de semana vai estar aberto para o Vasco jogar. Nosso objetivo não é impedir o Vasco de jogar, mas como concessionários, nós gostaríamos de ter prioridade, é isso aí, de jogar no campo em que somos os concessionários. Perfeito, tava falando isso agora, né? Ele fala sobre a discussão, apesar da discussão, ele não comentou sobre a equipe carioca acionar a justiça para jogar no Maracanã. Isso não é comigo, não sou responsável, o Vasco vai fazer o que ele quiser. Tá falando que o Vasco está fazendo isso contra a concessionária, contra o Maracanã.